E confira agora nas notícias do Santos. O Santos confirma Marinho como desfalque na partida de estreia do Peixe na Libertadores contra o Deportivo Lara. Além de Marinho, mais 3 outros jogadores considerados titulares também estão fora da partida. O Santos tem uma boa notícia. Treinos da seleção sub-17 são cancelados e o Peixe poderá contar com 2 jovens jogadores em campo, Ângelo e Kaique, que foram liberados para atuar pelo Alvinegro na Libertadores. E o jogador Raniel deve passar por nova cirurgia e adiar ainda mais o seu retorno aos gramados. Veja a situação do atacante. Confira tudo isso e mais agora no canal Notícias do Santos. Se quiser ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Peixe, já se inscreve no canal. Já deixa também o seu like no vídeo, porque isso me ajuda bastante. E só para lembrar, todas as fontes das notícias dadas nesse vídeo estão no comentário fixado, disponíveis para todo mundo. Quem quiser conferir qualquer notícia é só clicar e ler, beleza? Então vamos para as notícias. E segundo divulgado por Bruno Gilfrida, repórter e setorista do Santos no Grupo Globo, o Santos confirmou que não deve contar com o Marinho na primeira partida do time na Libertadores. O atacante havia testado positivo ainda antes do fim do Brasileirão, mas já cumpriu o protocolo de isolamento e se reapresentou ao time na sexta-feira. O jogador, no entanto, fez apenas atividades na academia e no departamento médico do clube, e não chegou sequer a ir a campo para treinar nem no sábado e nem no domingo. É pouco provável que o jogador entre em campo contra o Deportivo Lara na Vila Belmiro nesta terça-feira. Ariel Roland, técnico do Santos, inclusive já havia dito que estava ciente da possibilidade de Marinho não poder entrar em campo e vinha se preparando para criar alternativas para o jogo. O mais provável é que Lucas Braga ou Ângelo entrem em campo no lugar de Marinho. O maior problema que atrapalha o retorno de Marinho para essa partida é a falta de condição física do jogador, já que durante o protocolo de isolamento, o jogador não vinha conseguindo fazer os treinos de forma adequada por estar longe do centro de treinamento. Há a possibilidade ainda de Marinho, inclusive, ficar de fora da próxima partida do Peixe, no Paulistão contra o Ituano. Na Libertadores, Marinho foi eleito o melhor jogador da última edição. Já diz aí, torcedor, você acha que a provável ausência de Marinho em campo vai pesar muito para o Santos? Acha que o Peixe deve cair de rendimento sem o camisa 11 em campo? E quem você acha que deve substituir Marinho? Lucas Braga, Ângelo ou algum outro jogador? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa baixa importante na equipe do Santos. E com a provável ausência de Marinho, o Santos passa a contar agora com 4 desfalques dentre os jogadores considerados titulares. Além do próprio Marinho, o Santos ainda segue sem o centroavante Caio Jorge e sem o zagueiro Laércio, que vinha sendo titular com Cuca após a saída de Lucas Veríssimo. Ambos os jogadores ainda estão lesionados e seguem no departamento médico. Além da ausência desses dois, Pará ainda segue em protocolo de isolamento. Não bastando Pará fora, o reserva imediato na lateral direita, Madison, também está fora por lesão. O provável titular na lateral deve ser Sandro. O Santos, mesmo sem esses titulares, que estão ou lesionados ou sem condições de jogo, optou por inscrevê-los na Libertadores, apostando em sua rápida recuperação. A lista de inscritos do Santos na competição chega a ter 45 atletas e conta com diversos garotos da base. A lista de inscritos, inclusive, conta com jogadores que nem sequer têm previsão de retorno aos gramados, como por exemplo Carlos Sanches e Jobson, ambos que ainda seguem afastados, se recuperando e ainda não treinam com o time. A trajetória do Santos para chegar à fase de grupos da Libertadores depende dessa partida contra o Deportivo Lara. O Santos precisa vencer o confronto mata-mata, disputado em 2 partidas, ida e volta, com partida de ida na Vila Belmiro e volta na Venezuela, para só então avançar para a segunda fase da pré-Libertadores, onde o Peixe deve enfrentar o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e San Lorenzo, da Argentina.
Caso o Santos avance por mais esse duelo, então finalmente chegará à fase de grupos. E o Santos, apesar da perda de Marinho, tem boas notícias. O time poderá contar com o zagueiro Kaique e com o atacante Ângelo na partida contra o Deportivo Lara. O Santos corria o risco de perder a dupla na Libertadores, pois ambos haviam sido convocados para a seleção brasileira sub-17. Agora o time deverá contar com os dois na lista de relacionados para a partida. A CBF pretendia convocar os dois jogadores para treinar com a seleção sub-17, e isso desfalcaria o Santos na Libertadores. No entanto, o período de treinos que se iniciaria nesta segunda-feira foi cancelado. Dessa forma, tanto Kaique quanto o Ângelo devem estar à disposição de Ariel Roland, e inclusive há a possibilidade, ainda que não seja confirmada ainda, dos dois iniciarem jogando. Como dito antes, Marinho deve ser desfalque para o Santos na estreia da Libertadores, e Ângelo é o jogador que vinha substituindo o camisa 11 na última rodada do Brasileirão e nas rodadas iniciais do Paulistão. Por isso, é possível que o jovem atacante entre em campo pelo Santos como titular. Kaique também pode iniciar jogando ao lado de Luan Pérez na zaga. Luiz Felipe foi testado na posição no clássico contra o São Paulo, mas o zagueiro foi bastante criticado pela atuação, e Roland, embora não tenha criticado diretamente o zagueiro, falou que o time deve ter mudanças para o próximo jogo. Contudo, a escalação para essa partida ainda não foi divulgada, e não se sabe quem deve continuar como titular e quem deve receber novas oportunidades nesse jogo. E uma notícia nada boa: o jogador Raniel deve passar por mais uma cirurgia. O atacante santista teve uma trombose e, devido aos problemas pessoais que teve, o jogador acabou não tratando de forma adequada o problema, o que causou um encurtamento no tendão da perna direita. Segundo apurado por Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva, o jogador não fez a fisioterapia de forma adequada, e isso acabou resultando no novo problema. O departamento médico do Santos agora busca formas de tratar o jogador sem precisar fazer a cirurgia, que é considerada muito incisiva e acarretaria um tempo de recuperação ainda maior. Contudo, o mais provável é que a cirurgia seja mesmo necessária. Raniel veio do São Paulo para o Santos no fim de 2019. Desde a sua chegada ao Alvinegro, o jogador disputou apenas 14 partidas com a camisa do Peixe. O canal Notícias do Santos deseja pronta recuperação ao atacante Raniel e espera que ele possa logo estar de volta aos gramados. E para ficar sempre por dentro de tudo que acontece com o Peixe, já se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like.